Muito bem, meninos. Então vamos dar continuidade à nossa aula. A gente vai continuar hoje começando com funções, certo? Já que sábado passado a gente viu laço. Seguinte, ó. Eu vou pegar emprestado esse recurso lá do outro curso, mas ele se aplica aqui à explicação, certo? Então, voltando aqui aos módulos. Nós temos dois tipos de estrutura, certo? A gente tem os procedimentos que a gente já fez, que são as subs, onde eu posso ter um procedimento com retorno e sem retorno. Simples assim. Com retorno é um resultado. Ele tem que ter um resultado do que ele está executando. Sem retorno, ele simplesmente faz alguma coisa. Então, ó, procedimentos com e sem retorno. Procedimentos chamados de subprocedures são usados quando queremos executar alguma coisa, alguma ação, sem qualquer tipo de retorno. Procedimentos com retorno são chamados de functions. São funções, certo? São usadas quando queremos executar alguma ação e queremos saber o seu resultado. É o exemplo da função soma, exemplo da função média, exemplo da função hoje. Todas elas executam alguma coisa e me devolvem um retorno. Certo? Isso aqui é a estrutura padrão de uma função. Ó, function, nome da função, comandos em execução e end function. Tem alguma diferença do que a gente já viu até agora? Só o nome. Que antes a gente usava o quê? Sub. Sub e end sub. Por quê? Porque é sub rotina, end rotina, fim da rotina. Agora, function, que é uma função, e fecha função, end function. Certo? Todas têm que ter nome? Todas têm que ter nome. Segue a mesma regra dos nomes. Tá certo? Não pode caracteres especiais, não pode traço, underline pode, né? E alguns caracteres especiais. E dentro fica os comandos, aquele que você quer que ele faça. Pronto. Só que as funções têm alguns recursos a mais. Como eu disse, toda função ela pode ou não ter argumentos. Tá certo? Esses argumentos da função podem ou não existir, por isso que ele está dentro de colchetes. Ou seja, eu posso não ter nenhum argumento e posso ter argumento. Tá certo? E ainda posso dizer se o argumento é opcional ou não, ou seja, se ele em algum momento pode ser usado e em algum outro momento não precisa. Tá? Os argumentos são esses, ó, variável, tipo, ou seja, esse var 01 as tipo, ou seja, eu estou dizendo que aquela variável 1, dado do argumento, ela pode ser do tipo tal, do tipo quê? String, do tipo double, do tipo inter, certo? Do tipo, sei lá, boolean, ou seja, aí eu tenho que dizer que tipo de informação ele vai receber, tá certo? Exemplo, a função soma. O que é que vocês acham que é, qual é o tipo de variável que entra naqueles argumentos da função soma? O tipo de dado recebido por uma função soma, se não for variant, que eu acho difícil ser variant, ele é um double, certo? Se não for um double, ele vai ser um currens. Mas eu acho difícil ser um currens, eu imagino que seja um double. Que ele recebe aquela informação e trata ela como um número decimal. E aqui é a mesma coisa. Você tem que definir. Você, programador, que vai construir a função, é a mesma coisa da fórmula. Imagine que é a mesma coisa da fórmula. Ou seja, a fórmula você não sabe qual é a célula que tem que pegar a informação para calcular, é a mesma coisa. A única diferença é que lá você não especifica nada. Aponta para a célula e acabou-se. Não é assim? A função não. Você tem que identificar. Você tem que dizer, olha, a variável 1 ela é inteira, a variável 2 é double. Ou seja, você tem que definir. Certo? De acordo com a sua necessidade.
Ficou claro aqui? Como a função tem retorno, eu tenho que dizer que a função é um tipo. E também eu posso dizer que toda função ela é as-tipo, ou seja, é de um tipo. O retorno dela pode ser uma string, o retorno dela pode ser um número inteiro, o retorno pode ser um double, o retorno pode ser um boolean, o retorno pode ser qualquer tipo. Pode ser um objeto, pode ser qualquer coisa. Por exemplo, eu posso ter uma função que receba, mas dificilmente função que recebe número para cálculo, o resultado é diferente de um double. Mas vamos imaginar que o argumento da função seja o código do produto. Beleza. O código do produto para retornar o quê? O nome do produto. Então, a função será como tipo string. O retorno dela é um texto. Certo? Então, isso é o que vai fazer eu definir qual é o retorno daquela função. Por exemplo, qual é o retorno da função hoje? Data. Qual é o retorno da função soma? Double. Né? É um número, né? Um double. Certo? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, vocês conhecem a função address? Conhecem a função address? Endereço? Endereço da célula? O endereço da célula retorna o endereço da célula fixado, né? Então, dólar, por exemplo, se for A1, dólar A, dólar 1, ele retorna o endereço. Só que aquele endereço é uma string, é um texto, certo? Ou seja, então cada tipo de função tem um retorno específico daquilo que lhe é aplicado, tá? Embora o tipo da função possa ser omitido, ou seja, eu posso não colocar, certo? Mesmo dando um retorno, informando o retorno, é preferencial você indicar, certo? É uma boa prática você dizer, olha, essa função retorna um inteiro, essa função retorna um double, essa função retorna uma string, certo? Isso é importante, ok? Se não pegar, ela vira variant. Quais são os tipos que ele suporta? Todos que a gente conhece. Um byte, inteiro, long, double, boolean, string. Certo? Todos que a gente conhece, ele é possível definir. E se tem tipo do retorno, tem que ter retorno. Certo? E todo retorno é feito dessa forma. Nome da função, do mesmo jeito que está lá em cima, ó, por isso que está na mesma cor. E valor a ser retornado, ou seja, é a resposta do cálculo, ou seja, de tudo que ele fez lá dentro, o resultado é esse valor a ser retornado, certo? Isso aí tem que existir. Então, função, bota o nome da função, bota o argumento, se tiver, define um tipo de retorno para ela, dentro do comando de execução, onde você vai colocar o que ela vai fazer, e ela tem que ter o retorno. Que o retorno é feito pelo nome da função e recebe o resultado. O que vai para fora, o que devolve, né, que a gente chama de retorno, é esse valor do resultado. Se você fizer a função todinha e não colocar o retorno, e aí, serve de quê? Nada. Ele executou, fez o que tinha que fazer, mas não te deu a resposta. Tá certo? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. As funções também tem um negócio chamado modificador de acesso. Tá? A gente praticamente utiliza muito pouco disso. Em princípio, toda a função do VBA, ela é pública. Tá certo? Em princípio, ela é pública. Ela já é pública. Só que existe alguns momentos que é interessante você explicitar, efetivar, olha, eu quero que realmente seja pública. Eu quero mostrar realmente essa função, eu quero que ela fique disponível. Então nós temos aí basicamente dois tipos. Tem mais, mas dentro do VBA, a gente basicamente vai trabalhar com esses dois. Ou ele é público ou é privado. Público, todo mundo acessa.
quando eu falo todo mundo, qualquer parte do Excel acessa. Qualquer módulo, qualquer sheet, tudo. Quando eu falo que é privado, não. Só acessa onde ele está. Então, se eu pegar um módulo e criar um private sub, por exemplo, ele só vai ser visível para aquele cara. Só para aquele módulo. Tá? Em princípio, todos os private sub dentro do Excel é quando você cria uma rotina dentro de uma sheet, dentro de uma folha. Por exemplo, você pega a Plan 1 e você abre o código dela, então lá dentro você vai criar private. Tá certo? Porque ele é um código privado de um objeto. Lembrando que a folha, né, a planilha, é um objeto. Tá certo? Então, em princípio, essa é a forma padrão de uma função. Tá certo? Então, a função vai ter abre função, end function, vai ter o nome, vai ter os comandos dentro dela, vai ter a função, o retorno da função, vai ter argumentos opcionais, né? Pode ou não ter argumentos. A função ela pode ou não ter um retorno, tá certo? Mas em princípio toda função tem retorno. E tem um modificador, que pode ou não existir, ou seja, pode ser público ou privado. E se não tiver, ela é pública. Então, por exemplo, eu criei aqui uma função, ó. Chamei de função soma 1, onde eu estou dizendo que o A é igual a double, o B é igual a double, eu tenho uma variável chamada soma, que também é double, e eu estou dizendo que A é 2, o B é 5, e soma é igual a A mais B. Isso é uma função. O que é que ela faz? Soma o A mais B. Tá certo? Mas agora eu pergunto, olhando para essa função aqui, se eu apertar, se eu colocar lá, executar soma 1, ela vai funcionar? Não tem retorno. Então, se não tem retorno, a função está com problema. Entendeu? Quando eu fiz a execução dela, deu 7, eu já tinha feito a correção. Ou seja, o que é que faltou? Faltou exatamente o retorno da função. Eu coloquei o tipo da função? Não. Mas o VBA já entendeu qual é o retorno dessa função. É número. Baseado aqui no meu retorno. Porque o meu retorno, ó, observa que soma é no tipo double. Então a função retorna um double. Tá certo? A função retorna um double. Então, nunca, mesmo que a função seja inicializada com parâmetros internos, né? Que eu não coloque, não externalize, que eu não tenha argumentos da função, mesmo que eu não tenha definido o tipo da função, obrigatoriamente ela tem que ter um retorno. Se não tiver retorno, e aí? Ela vai servir de quê? Tá certo? Porque se for só para executar alguma coisa, tipo, abre o arquivo. Tá, abriu o arquivo, e aí? E como é que eu sei que ele abriu o arquivo? Como é que eu sei que não deu problema? Então, toda a função tem que ter retorno. Certo? Agora, se eu for utilizar a mesma função, só que com retorno. Lembra-se que a função anterior, o argumento já estava dentro da função, o A e o B, aqui está do lado de fora. Quando eu digo do lado de fora, está no argumento, está externo, tá? A única variável local é essa variável chamada soma. Então a variável chamada soma vai receber as duas variáveis que eu inseri como argumento, variável 1 e variável 2, vai dar o resultado e o mais soma devolve soma, como um double. Simples assim. Como é que funciona a função soma lá no Excel? Do mesmo jeito que está aqui.
É claro que com uma estrutura maior. Lá dentro provavelmente ele vai trabalhar com array, tá? Que é uma estrutura bem maior. Com vetor, né? Vetor ou matriz. Imagine que vetor. Aqui no meu caso não, aqui é simples. Aqui é uma variável double, duas, soma as duas e dá um retorno. Acabou-se. Essa é a minha função. Tá certo? Isso é a mesma coisa que eu pegasse lá na interface do Excel e colocasse igual a 1 mais A2. Pronto, é a minha fórmula. Só que em vez de ser uma fórmula, é uma função que me dá um retorno. Tá certo? E ela pode ser utilizada também dentro da interface, sem problema nenhum. Ou seja, o retorno dela varia de acordo com os valores inseridos. Se eu inserir 100 e 200, o retorno dela vai ser quanto? 300. Ou seja, ele vai somar de acordo com os valores que você inserir. Tá certo? Isso, imagine que nós estamos trabalhando com uma função extremamente simples. Agora imagine isso aí num negócio mais complexo, que você só vai ter que fazer uma única vez. E acabou-se. Deixa ela lá e você só vai ficar utilizando. Certo? Isso é que é o negócio, é a vantagem. Pronto, aí eu fiz um exemplo aqui, ó, para testar. Eu coloquei 15, 25. Lembrando que a vírgula é a separação de parâmetro, tá? Ao retorno, 40. Está correto esse retorno? Então está correta a nossa função. Tá certo? Ou seja, quando você utilizar uma função dessa, sempre aqui no VBA, a separação é por vírgula. Mas se você for utilizar ela lá no Excel, a separação é feita pelo ponto e vírgula. Ok? Bom, já que entendemos como é construída e como é que ela dá o retorno, vamos ver como é que a gente consegue chamar elas. Isso a gente chama de tipos de chamada. Basicamente tem dois tipos. Chamadas com retorno, certo? Chamadas com retorno. Que aí eu estou fazendo o seguinte, ó. Estou pegando um subteste. Estou dizendo que o x é o double, certo? X é double. Dá para ver o x? X é double. Aí eu estou dizendo que x é igual àquela função que eu fiz, com os valores que eu estou colocando. 123 e 45. E no debug vai sair o resultado dela. Tá certo? Do cálculo. Vamos ver o resultado. 168, concorda? Deu certo, né? Beleza. Isso aqui quer dizer o seguinte. Isso aqui é chamada com retorno. O retorno, como eu disse, o retorno é o resultado. E aquele resultado você quer para quê? Ou quer ele unicamente, simples, para ter o resultado, ou você quer ele para poder ser parte de um outro cálculo. Tá certo? Das duas, uma. Mas você precisa dele. Então, eu preciso do x, porque o x é que vai receber o retorno da função. Então, toda vida que você tiver uma função com retorno, a chamada vai ser sempre essa. X, ou seja, uma variável, recebe o retorno daquela função que você solicitou. Sempre vai ser assim. Por isso que quando você utiliza a função hoje, ela dá o retorno, que é a data. Né? Lá no VBA é a função date, né? Eu tenho, por exemplo, a função now, que é a função agora. Ele me dá a data e a hora do instante. Mas ele me dá o resultado. É isso? Então, o tempo todo que você tiver uma função com retorno, ela tem que ser retornada para uma variável. Não existe executar ela e aí o retorno dela faz o quê? Certo? Agora, vamos fazer aqui um outro teste. Essa chamada é sem retorno, mas usando a mesma função. Tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu comentei a linha de cima, está comentada,
E a linha de baixo está escrito cal, dá para ver? C-A-L-L, chama a função, do mesmo jeito, mas soma com o mesmo valor, 123,45, certo? E eu vou colocar o debug print e executar. Aí o que, é que vai acontecer? A gente vai testar para saber o que, que ela vai fazer, qual vai ser o resultado dela. Aí eu pergunto, qual vai ser o resultado? Analisando o código, de pronto, você olha e já diz logo, o resultado dessa função x é 0. Vamos ver. Resultado 0. Por quê? Justamente, ó, o x, ele está solto ali, ó. Ou seja, o x é 0, para todo e qualquer efeito, x é 0. Tá certo? A função foi executada? Foi. Quando eu utilizei aquela instrução chamada cal, K-C-A-L-L, ela chamou a função foi disparada, a função recebeu 123 na primeira variável, 45 na segunda, somou, deu quanto? 168 e retornou. Só que ela retornou para quem? Ela retornou para a memória. Jogou para a memória. Mas ela fez a tarefa dela. Ela executou. Foi. Só que o cal, ela é uma instrução que não precisa de retorno. Ele simplesmente executa. Tá certo? O retorno do cal, digamos, é você ver o resultado, não quando ele precisa ser jogado para a memória, mas quando ele precisa ser executado visualmente. Um exemplo muito comum é se você criar funções de mensagem, função que vai ficar alguma coisa piscando na tela, certo? Isso aí não necessariamente eu preciso de um retorno. O retorno é visual, eu consigo enxergar o que ele fez, tá certo? Então, nesse caso, só lembrando, toda função que tiver um retorno tem que ser inserida, ou seja, tem que ser absorvida por uma variável. Por isso que essa função está errada. Aliás, não é a função, a chamada está errada. A chamada está errada. Tá certo? Então, eu só posso utilizar o cal quando eu tiver uma função que não tenha retorno. Tá certo? Que não tenha retorno. Por isso aqui ela está. A instrução cal devolve a chamada ao procedimento de chamada, que no caso é o mais soma. Só que o mais soma vai lá, faz a parte dele, executa. Se tivesse tirado essa função, esse cal lá, daria certo a resposta? Se tirar o cal, mas se tirar e fazer o quê? Substituir o x por mais soma. Ou seja, comenta essa e habilita de cima. Aí funciona. Que aí é a mesma teste que a gente tinha feito anteriormente. Tá certo? Então, para ficar bem claro, toda função que tiver retorno, e você precisar desse retorno, e armazenar dentro de uma variável, coloque-o numa variável. X igual a sua função. Agora, se a sua função não tem retorno, certo? Ah, professor, mas você disse que toda função tem que ter retorno? Tem que ter retorno. Mas você pode fazer uma função sem retorno? Pode. Então você faz uma função sem retorno. Ela executa alguma coisa, mas não tem retorno. Tá certo? Exemplo, bem simples. De repente não é retorno, mas de repente você quer que ela, tipo, você cria uma função para poder preencher uma célula oculta. Que você não quer que ninguém saiba que aquela célula está sendo preenchida. Aí você executa uma função só para preencher aquela célula. Aí preenche a célula, só que a célula está oculta. Ninguém está vendo aquela célula sendo preenchida. Tipo, a última célula da planilha. A, B, C, Z, 1000, ou seja, a última célula da planilha. Você preenche ela. Porque é o valor de referência que você usa para fazer alguma outra ação. Aí você precisa usar o X igual? Não. Porque eu não preciso saber daquele resultado. O que eu quero é que ele preencha a célula. Então eu uso o cal. Está entendendo? Se eu precisar de retorno, de ver o retorno, variável igual minha função. Se eu não precisar, beleza. Aí eu uso o cal
e faça a chamada. Ok? Então aqui estava errado. Aí aqui novamente uma chamada sem retorno. Ó, ensine a função, certo? A função mais soma. Aqui embaixo, na verdade eu fiz a mesma coisa. Ó, embaixo, ó, retorno da função sub, ó, 0. Né? Resultado. Hã? Lá em cima tem retorno. Só que na verdade o que aconteceu, ó, a função mais soma, onde está escrito aqui, ó, resultado função, ela executa. É só para provar para vocês que ela realmente executa, mesmo que eu utilize aqui o call. Tá certo? É só para mostrar isso. Certo? O call está sendo executado, ó. Bem aqui tem o call. Certo? Call mais soma. O X mais soma está comentado. Então essa linha não existe. Essa linha está comentada. Então é call mais soma. Quando eu faço isso aqui, aí o VBA chama o mais soma é executado. Aí nesse caso aqui eu dou um retorno para o programador, né? Que eu boto aqui o debug print. E ele mostra o resultado ali, ó, 168. E depois devolve soma para a função. Só que quando ele volta para cá, ninguém recupera aquele valor. Ninguém pega esse 168. E o X é 0. Por quê? Porque o X não foi atribuído nada. X não tem ninguém. X é o valor padrão dele, é 0. Então, se ele não recebeu nada, ele é 0. Certo? Então, aqui foi só para mostrar que realmente o call chama a função, executa, mas não entrega o resultado para ninguém. Tá certo? E aqui eu forcei o resultado, né? Eu forcei ele dizer, olha, tu faz alguma coisa? Faço, tá aí, ó, o resultado. Tá certo? Então é só para provar que ele executa, mas se tem retorno, tem que ser capturado aquele retorno. Ok? Beleza.